momento que... Eu vou começar, então, contextualizando um pouco a situação da Covid-19 no Brasil, né, em pessoas com diabetes especificamente. Meu nome é Mark Baroni, eu sou fundador e coordenador geral do Fórum DCNTs e também participo da DJ Diabetes Brasil, da Sociedade Brasileira de Diabetes, mais especificamente do Departamento de Educação, e atualmente sou vice-presidente da Federação Internacional de Diabetes. Em relação, então, à diabetes, aqui falando do Brasil, dentro da região da IDF, que a gente chama de IDF-SACA, da América Central e do Sul, o Brasil se destaca como um dos países com maior prevalência de diabetes, como aparece aqui no mapa, onde estão praticamente metade das pessoas com diabetes dessa região. Então, mais de 16 milhões de pessoas com diabetes no país. E muito preocupante também as mortes causadas, né, que são relacionadas à diabetes, então, anualmente, então, sem pensar ainda no impacto da Covid, né, essa é uma figura, então, de 2019, quando ainda não havia Covid, né, então, o número de mortes aí de mais de 135 mil mortes, né, durante um ano no Brasil, e a grande preocupação, principalmente por essas mortes serem muito prematuras, né? Então, em pessoas, mais de 40% dessas mortes com diabetes em pessoas com menos de 60 anos de idade. E agora, falando um pouco de Covid-19. Então, será que a Covid-19 é igual para todos? A gente já sabe desde o início, né, desde até de antes, talvez, de ter sido declarada a pandemia, que não. Então, os dados chineses já eram muito claros em relação a essa diferença em relação a faixas etárias, a doenças, né, a condições de saúde pré-existentes, especificamente doenças crônicas, né, como a gente vê aí se destacando bastante, e também gênero, homem e mulher, né, uma diferença importante. Por mais que inicialmente, né, alguns possam ter pensado, poxa, mas essas condições crônicas como doenças cardiovasculares e diabetes são bastante prevalentes, será que não é por essa razão, né, que existe uma prevalência grande de óbitos né, com diabetes e com doenças cardiovasculares, mas na realidade logo se percebeu que não, que realmente existe aí um risco pelo menos 3 vezes maior, né, de óbito em pessoas com diabetes que sejam infectadas com Covid do que pessoas sem diabetes. E será que isso é uma novidade, né? Então, será que nos pegou totalmente de surpresa? E os dados mostram que não, que na realidade, em epidemias passadas de SARS, né, lembrando, claro, que o coronavírus que a gente está vendo agora, né, a Covid-19, ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, portanto, também da família SARS, um vírus SARS, né? Em outras epidemias de SARS também já se havia observado um desfecho muito pior em pessoas com diabetes e mais ainda em pessoas com diabetes de outras comorbidades associadas. Portanto, não era novidade, né? Então, existia, né, assim que começou, né, esse movimento já de epidemia e de pandemia, né, se a gente fosse a literatura, já seria possível aí fazer um plano, principalmente pensando nessas pessoas que teriam aí um prognóstico pior. E além do diabetes, então, como eu acabei de falar, outras comorbidades, o que é isso exatamente, né? Então, essa figura ilustra um pouco disso, né, que são condições que se somam ao diabetes, né, e que se somadas ao diabetes, implicam em um agravamento, um potencial agravamento ainda maior da Covid-19, né, e um risco ainda maior de óbito, né? Então, algumas delas aí que foram elencadas por esses autores, né, obesidade, hipertensão,
a idade mais avançada, que a gente já viu, estados inflamatórios, doenças respiratórias, e também aquelas relacionadas à nutrição e a grupos étnicos. Bom, mas em relação especificamente, voltando ao diabetes, será que diabetes tem mais alguma coisa além de diabetes e a associação, né, a potencial associação com outras doenças crônicas que isso potencializa, né, e torna o risco maior para a pessoa? Sim, né? Então, os autores desse artigo, que já foi, né, apesar de ser muito recente, né, como muitos dos artigos que eu vou mostrar agora, esse ele já foi extensivamente, né, citado, porque trouxe aí um conhecimento bastante interessante, então, de que aquelas pessoas que, mesmo tendo diabetes, elas estão com a glicemia, né, estavam internadas e com a glicemia abaixo ou igual a 180, elas tinham um risco de morte muito menor do que aquelas que tinham a glicemia com maior variabilidade, né, e acima de 180. E essa diferença é uma diferença muito grande, né, uma diferença da ordem de 10 vezes. Com isso, quisemos saber no Brasil e na região, aquela região que eu apresentei antes, a região SACA, como o Brasil e essa região estavam lidando com esse desafio da pandemia. Por isso, fizemos 2 estudos com 2 questionários diferentes, um deles que foi enviado especificamente às entidades de diabetes da região, que são afiliadas à Federação Internacional de Diabetes, com 26 respostas de seus dirigentes, e o outro que foi compartilhado através de mídias sociais, então, por associações de diabetes, grupos de diabetes, pessoas, muitas vezes com diabetes e profissionais de saúde, e foi respondido, então, esse questionário por 1.701 pessoas com diabetes de todo o Brasil. Eu vou focar muito mais na pesquisa do Brasil, né, mas convido a todos que conheçam ambos os estudos e obviamente, os estudos nos artigos, existem muitos outros detalhes que eu não vou ter tempo de citar aqui. Então, começando pelo retrato, então, do diabetes no Brasil, então, já que a gente tem agora a pandemia, será que nós podemos ficar tranquilos ou preocupados conhecendo o retrato do diabetes, né? Então, será que as pessoas com diabetes no Brasil, elas têm poucas outras condições associadas, elas estão dentro, né, da meta de glicemia delas ou não, né? Então, o que a gente percebe é que, em geral, né, a maior parte das pessoas com diabetes no Brasil está num grupo de risco bastante preocupante, né, de certa forma. Então, com diabetes tipo 1, aí essa revisão mostrando que 90% não atingem a meta glicêmica em relação a tipo 1, tipo 2, um número maior, atinge a meta glicêmica, né, então 42,1% não atinge. Contudo, 75% estão com sobrepeso e obesidade, que é um risco adicional, conforme a gente viu, e menos de 30% atinge a meta de pressão arterial sistólica e diastólica, índice de massa corporal ou colesterol LDL. Com isso, entre as pessoas com diabetes tipo 2, apenas 0,2%, né, estariam nesse grupo que, apesar de diabetes, estão mais protegidas porque estão com a glicemia na meta e não têm outras comorbidades. E aqui um outro estudo também mostrando um cenário bastante parecido, com mais da metade ou em torno da metade das pessoas com diabetes no Brasil com a hemoglobina glicada, né, que é um marcador de controle da glicemia acima do recomendado. Então, já vimos que a população com diabetes no Brasil já estava antes da pandemia, né, com características que, diante da pandemia, está especialmente em risco, né? E será que o Brasil estava atento a isso? Aparentemente, de acordo com algumas ações, né, estava, né? Parece que estava, conforme a gente vê aqui, essa publicação do Ministério da Saúde. Então, a partir do dia 23 do 3, né, as pessoas poderão retirar em um único atendimento quantitativo
né, dos seus medicamentos, dos seus insumos para os autocuidados, para 90 dias. Assim, elas não precisam retornar a cada mês e ficam mais protegidas, então, em suas casas. E muitas secretarias estaduais também, alinhadas a essa orientação, fizeram a mesma declaração, a mesma publicação, a mesma recomendação, que essas pessoas retirassem o suficiente dos medicamentos para 3 meses e assim ficassem protegidas. Bom, então a gente vai voltar a discutir essa questão dessa determinação de entregar para 3 meses, se funciona ou não, um pouco mais para frente, mas agora vamos ver então se a pandemia teve consequências sobre a glicemia desses indivíduos, como publicamos no artigo, né, desse estudo. Então, quase 60% das pessoas, daquelas 1.701 pessoas que responderam o questionário, declararam que observaram mudanças, alterações na glicemia, né, em comparação com o pré-pandemia ou durante a pandemia, né? E o mais preocupante né, mais de 20% delas com aumento da glicemia e mais de 31% delas com aumento da variabilidade na glicemia. Portanto, levando essas pessoas a uma condição de risco ainda maior. Então, vou convidar todos para uma enquete agora, né, para a gente saber o que levou, né, na opinião de todos que nos assistem agora, o que levou à alteração da glicemia das pessoas com diabetes no Brasil durante a pandemia. Então, fiquem à vontade para votar. Então, um minutinho para que todos possam aí votar em qual acreditam ter sido a principal razão para essa alteração da glicemia. Ok, então acho que a gente já pode ver os resultados. Não estou conseguindo ainda ver os resultados aqui. Agora sim. Então, a maior parte dos votos foi por consumo excessivo de alimento, né, em primeiro lugar, e em segundo lugar, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, né, e com isso, falta de ajustes terapêuticos. Também apareceu com 13%, redução da prática de atividades físicas, dificuldade de acesso a medicamentos e insumos ou falta deles, e com menos votos, aumento do tempo assistindo TV e navegando na internet. Muito bem. Então, vamos ver o que a gente encontrou nessa pesquisa. Os comportamentos, né, que mais se alteraram durante a pandemia, então, dessas pessoas com diabetes, então, quase 30% delas aumentou o consumo alimentar. Então, muitos votaram como consumo alimentar sendo o principal fator, e realmente 30% delas aumentou o consumo alimentar. Em relação à atividade física, que não foi tão votada aí na nossa enquete, a atividade física teve um impacto bastante importante, né, como se pode imaginar, já que 95% das pessoas que participaram também da pesquisa declararam que passaram a sair menos de suas casas e quase 27% deixaram em definitivo de sair de suas casas, né, isso, claro que a gente sabe que contribui para a redução da atividade física, né? Mas também, né, provavelmente para esse cenário aqui de aumento do tempo assistindo TV e aumento do tempo navegando na internet. Portanto, a gente percebe por esses dados que comportamentos sedentários se intensificaram durante a pandemia, né? E isso pode ter contribuído para aquela alteração da glicemia. Mas, como autores também, né, depois, quem puder ler o artigo, a gente acredita que há outros componentes muito importantes também que podem ter tido impacto sobre essas alterações na glicemia. Por exemplo, né, aí estão alguns deles, né? Então, apenas 21% dos que recebem medicamento pelo SUS receberam para 90 dias,
Portanto, aquela determinação feita pelo Ministério da Saúde por muitas secretarias estaduais estava beneficiando menos de 1/4 da população, infelizmente. Então, seria importante que fosse expandida para atender a todos, e com isso, essa dificuldade de acesso, dificuldade de retirar os medicamentos, obrigando as pessoas a saírem mensalmente, um percentual, que não é um percentual tão alto, mas da mesma forma é um percentual importante, já que são 16 milhões, mais de 16 milhões de pessoas com diabetes no país, então 5,8% dessa população deixaram de sair dos seus, de sair para retirar seus medicamentos, então é bastante preocupante. E interessante também, isso a gente identificou, que muitos daqueles que tinham sintomas para a COVID não tiveram acesso ao teste, E aqueles que tinham acesso ao teste, quase 1/3 realmente estavam com COVID, Então, seria importante que essas pessoas tivessem mais acesso aos testes, já que elas fazem parte do grupo de risco, inclusive. E 38,4% das pessoas com consultas ou exames cancelados, além de mais 40% sem agendamento ainda. Então, essa é uma outra preocupação, desse represamento de quase 80% de consultas e exames. Então, a doutora Ermelinda talvez esteja nos assistindo, que é uma das coautoras do trabalho também, tem alertado muito para uma possível terceira onda devido a esse represamento das consultas e exames. E aqui eu vou compartilhar alguns relatos, Então, a última pergunta, na realidade, existia um espaço aberto, para as pessoas poderem fazer algum comentário se elas quisessem no questionário, e alguns deixaram alguns comentários, Alguns respondentes. Então, vamos ver alguns deles. Esse, por exemplo, estou sem atendimento do endocrinologista, mesmo com as glicemias altas e baixas, além de outra condição crônica também que essa pessoa tem. Essa pessoa aqui compartilhou a experiência na cidade dela de entrega dos medicamentos em casa. Então, aí a importância das medidas dos municípios. Então, os municípios também tendo um papel fundamental aí nos ajustes para que essas pessoas com doenças crônicas sejam adequadamente atendidas e possam ter acesso aos cuidados. Consultas com endócrino pelo convênio foram canceladas, segundo essa pessoa que participou também da pesquisa. E, por último, também esse outro relato, estou tendo dificuldades de receber fitas de glicemia. E para encerrar, então, vou perguntar aqui como estamos. E aqui, esse gráfico é do último, então, relatório epidemiológico e que mostra que, realmente, as pessoas com diabetes no Brasil, com COVID, têm uma mortalidade bastante alta. Então, das mortes por COVID, mais de 31% das mortes por COVID são pessoas que têm diabetes também. Então, é bastante preocupante, a gente tem que continuar se preocupando e chamo a atenção que esse dado é super recente. Esse dado, como se vê no gráfico, são dados de até o dia 27 de julho de 2020. Bom, é possível, então, reverter esse cenário? É isso agora que a gente vai perguntar para a doutora Carla Mello, quais as prioridades, para o doutor João Paulo Reis, como a saúde suplementar deve se organizar, e também para o Márcio Galvão e o sistema público, especialmente através da atenção primária. Muito obrigado.